Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá. Em nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, tá bom? O Pitágoras, ele é não assim um matemático, mas um pesquisador, um estudioso, um pensador de mais de 2000 anos atrás, da época da Grécia Antiga, tá? E esse conhecimento do Teorema de Pitágoras é um conhecimento que se tem há muito mais tempo do que o próprio Pitágoras, tá? Só que o Pitágoras foi quem meio que formalizou isso daqui, entende? Quem conseguiu demonstrar isso daqui, quem colocou numa linguagem para passar ao longo do tempo, tá? Mas é um conhecimento que se tem há mais tempo já isso daqui. Basicamente, o Teorema de Pitágoras, ele nos fala o seguinte: quando eu tenho um triângulo retângulo, o que quer dizer um triângulo retângulo? Quer dizer um triângulo da seguinte forma: que ele possui em algum lugar dele um ângulo desse tipo aqui, ó. Um ângulo de 90 graus, que é como se fosse o ângulo que forma do chão com a parede, um ângulo reto a gente fala, tá? Então quando eu tenho um triângulo desse tipo, que tem em algum lugar um ângulo desse, então pode ser um triângulo assim, pode ser também um triângulo desse jeito aqui, ó, que tem 90 graus, pode ser um triângulo desse outro jeito aqui, ó, tá vendo? Que aqui tem 90 graus, e assim por diante, tá? Em todos esses triângulos aqui é válido o que eu vou dizer. O que o Pitágoras disse, né? Que é basicamente o quê? Que nesses triângulos, a medida do lado maior elevado ao quadrado é igual à soma das medidas dos lados menores elevados ao quadrado, tá? O que quer dizer isso? Eu vou dar nomes para esses lados, tá? Eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, tá? Só para a gente ter nome e poder entender melhor o que eu vou dizer. Então, basicamente o teorema fala assim, ó: o lado maior elevado ao quadrado, que no caso é o A, então o A elevado ao quadrado, ele é igual à soma dos lados menores elevados ao quadrado. Então ele é a soma do B ao quadrado mais o C ao quadrado, tá? Esse daqui é o nosso teorema de Pitágoras. Quando a gente fala de teorema de Pitágoras, quando a gente fala de triângulo retângulo, que é esse tipo de triângulo aqui, a gente tem alguns nomes específicos para cada um dos lados. Quais são esses nomes? Então esse daqui, o A, que é o lado maior, a gente chama de hipotenusa, tá? E o B e o C, que são os dois lados menores, a gente chama de catetos. Cateto, né? Vê como são dois, são os catetos. Tá bom? Então, em outras palavras, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado, tá? Eu falando com esses termos e usando letras, provavelmente não fica tão claro, então para a gente poder entender melhor tudo isso, eu vou partir de um exemplo, tá bom? Um triângulo muito clássico, digamos assim, sabe, o mais conhecido, em que essa relação é válida, é o triângulo com as seguintes medidas. Considere um triângulo que aqui mede 3, aqui mede 4 e aqui mede 5. Tá? Eu posso até, na verdade, eu vou até fazer melhor até, eu acabei de ter uma ideia. Eu vou construir esse triângulo para a gente ver que funciona, tá? Eu vou fazer um triângulo que aqui mede 3, observe que eu estou fazendo com a régua, tá? Então aqui eu passei um pouquinho do 3, né? Mas ó, aqui mede 3. Aí eu vou pegar a altura dele e vou fazer medindo 4. Então, ó, aqui mede 4. Tá vendo? E agora eu vou fazer a tangente, a hipotenusa dele, tá? Então essa diagonalzinha aqui. E a gente vai perceber que ela mede bem certinho 5, tá vendo, ó? Começa no 0 e vai até o 5, ó. Fazer aqui, ó, do 0 até o 5, tá vendo? Fechei bem certinho o ladinho. Então ficou bem claro que esse lado mede 3 centímetros, que esse lado mede 4 centímetros e que esse lado maior ele mede 5 centímetros. Então a gente construiu na régua, a gente viu que essas são as medidas aqui. E que nessas medidas, se eu tentar aplicar isso daqui, ele vai funcionar. Porque olha o que vai acontecer. O lado maior, que é o 5 elevado ao quadrado, é igual à soma dos lados menores elevados ao quadrado. Então, o 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Quanto é 5 ao quadrado? Isso aqui é 5 vezes 5, que é 25. Quanto que é 4 ao quadrado? Isso aqui é 4 vezes 4, que é 16. E quanto que é 3 ao quadrado? Isso aqui é 3 vezes 3, que é 9. E aí, quando eu resolvo 16 mais 9, vai ficar assim. 25 igual a 16 mais 9, isso daqui é 25.
25 igual a 25. Obviamente, isso é verdade, né? Que 25 é igual a 25. Mas percebam que aqui a gente chegou no resultado que é igualzinho aqui, que fecha certo a nossa conta, tá bom? Então a gente verificou que, ok, nesse triângulo funciona mesmo o negócio. E isso vai ser estendido para todos os triângulos, tá? Que são retângulos. Tem toda uma demonstração matemática para isso e tudo mais, mas eu não vou ter esse rigor aqui com vocês. Eu vou me preocupar mais nos exercícios, em como a gente resolve as situações envolvendo isso daqui. Então vamos lá? Primeiro exemplo, a gente tem aqui o seguinte, ó. Um triângulo retângulo, está aqui o 90 graus, que um lado mede 6, o outro é 8, e o outro maior aqui, pois não sei quanto que vale. Quando eu vou resolver pelo Pitágoras, o cálculo que eu vou usar, a formulazinha, é que eu acabei de passar para vocês. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E o que é bem importante aqui é a gente identificar corretamente quem é o valor do A, tá? O A, ele é a nossa hipotenusa e ele corresponde sempre ao lado maior, beleza? Então, observa aqui que só de bater o olho no desenho a gente já consegue ver que o lado maior é esse daqui. Mas, por via das dúvidas, às vezes eu leio o desenho aqui, fiquei na dúvida qual é o lado maior, sempre é o lado que está oposto ao ângulo de 90, ao ângulo reto. Então, observe que o 6 e o 8 está aqui encostandinho no ângulo, só que o x está lá longe, está lá oposto ao ângulo. Então, ele é a nossa hipotenusa, tá bom? E é como aqui é a nossa hipotenusa, aqui é o A, aqui é o lado maior. Tá? Então, é o x que vai ficar sozinho. E o 6 e o 8 vão ser esses outros dois. Então, vai ficar assim. Quem é o A? É o x. Então, x elevado ao quadrado é igual. Quem é o B e o C? É o 6 e o 8. Professor, mas daí como é que eu faço para saber quem é qual? Tanto faz, tá? Se eu coloco o 6 primeiro e depois o 8, ou se eu coloco o 8 primeiro e depois o 6, tanto faz, tá tudo certo, os dois jeitos, tá? Em todo caso, eu vou ter 6 elevado ao quadrado, ok? Mais o 8 elevado ao quadrado. Se tu colocou o 8 primeiro, 6 depois, tá tudo certo. Resolvendo isso daqui, eu vou ter o seguinte, ó, agora é simples, só resolver. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Isso daqui é 36. Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Isso daqui é 64. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 36 mais 64, somando esses dois aqui, isso daqui vai me dar 100. Tá bom? E aí, eu quase acabei a conta. O que falta para acabar, professor? É que aqui eu achei que o x ao quadrado é igual a 100, mas eu não quero x ao quadrado, eu quero x normal. Então, esse 2 que está aqui em cima, ele vai ter que sair daqui. Ele vai vir para esse lado. E como ele está aqui na forma de potência, ele tem que aparecer com a operação contrária. E a operação, que é o contrário, que é o inverso da potência, é a raiz. Então, eu vou ter que x é igual a raiz quadrada do 100. Beleza? E aí eu tenho que pensar quanto que é a raiz do 100, que número vezes ele mesmo que dá 100. Ah, é o 10. Pois quando eu faço 10 vezes 10, o resultado é 100. Pronto, chegamos na nossa resposta final. X é igual a 10. Tá bom? Pronto, acabou a conta daí. Beleza? Então, recapitulando, identifica quem é a hipotenusa, o lado maior, nesse caso era o x, daí esse vai ser o A, e daí é só colocar os outros dois e resolver normal, tá? Mais um exemplo. Eu tenho aqui um segundo triângulo, que eu tenho um lado é 13, um é 12 e o outro é o x. Quem vocês acham que vai ser a hipotenusa, o lado maior? Será que é o 12? Será que é o 13? Será que é o x? Ah, o lado maior é o 13, não é verdade? Então, ele vai ser a minha hipotenusa. Ele que vai ser o valor do A na minha conta. Então, vai ficar assim, ó, colocando a fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Quem é o A? O A é a hipotenusa, o lado maior, que nesse caso é o 13. Então, observe que aqui não ficou o x agora, ficou um número. Então, 13 ao quadrado é igual. B ao quadrado. Quem é o B e quem é o C, professor? Vai ser o 12 e o x, mas tanto faz quem eu pego primeiro, tá? Vou pegar o x primeiro, mas se quisesse pegar o 12, estava tudo certo. Então, x ao quadrado mais o c, que vai ser o 12, elevado ao quadrado, tá? 13 ao quadrado é 13 vezes 13. E quando a gente faz 13 vezes 13, isso aqui vai dar 169, tá? Então, 169 é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, tá? E 12 vezes 12, isso daqui é 144, beleza? Professor, como é que resolve agora que tem um número com x? Então, agora é bem simples, tá? Eu vou pegar o 144, que está aqui somando, que está aqui positivo, e ele vai aparecer desse lado diminuindo, negativo, tá?
Então, eu vou ter que 169 menos o 144 é igual a x ao quadrado. Ó, só passei ele para cá e o resto eu mantive como estava. Daí, se eu faço 169 menos o 144, essa diferença aqui vai dar 25, tá? Então, 25 é igual a x elevado ao quadrado. Quase acabou. O que falta fazer, professor? Se o x está ao quadrado, ele tem que passar para o lado oposto com a operação inversa. Ele vai passar para o outro lado com a operação contrária, tá? Está aqui esse 2 elevado, ele tem que passar na forma de raiz. Então, eu vou ter que a raiz quadrada do 25 é igual ao x. Qual que é a raiz do 25? Que número vezes ele mesmo que dá 25? É o 5. Pois quando eu faço 5 vezes 5 é 25. Então, eu tenho que 5 é igual a x. E pronto, esse é o nosso resultado final. Aqui nós encerramos nossa conta, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem, estamos aí à disposição, é só chamar. Bons estudos para vocês e um abraço bem forte, pessoal. Valeu, até mais.